Olá, eu sou a Soraya Boldarini, aqui do canal Compartilhando Cuidado, um canal dedicado a falar sobre o cuidado domiciliar. O tema do nosso vídeo de hoje é famílias contemporâneas. Quem cuida de quem? Pois é, a nossa tendência aqui é pensar que os mais velhos vão cuidar a princípio dos mais novos, quando a gente pensa nos pais jovens que estão aí tendo seus filhos. Isso até acontece. E depois a gente entende que são esses filhos que vão cuidar desses pais quando ficarem idosos. Em algumas famílias isso continua acontecendo, mas hoje um pouco o cenário tem mudado. Então, a gente tem situações onde, por exemplo, o público de jovens adultos no home care ou na assistência domiciliar vem crescendo. Então, pacientes ali por volta dos seus 40 anos que tiveram, por exemplo, um AVC, que é o famoso acidente vascular cerebral, ou um acidente de trânsito, ou algum acidente com armas de fogo, por exemplo. E aí, o que acontece? Ele fica necessitado desses cuidados domiciliares e quem vai cuidar dele são os pais. Se eu estou dizendo que esse jovem adulto tem aí por volta de 40 anos, quantos anos tem esses pais? 60, 65, 70 anos? E eles vão precisar aí dispor de uma energia física e emocional que muitas vezes a pessoa nessa idade não tem. E aí você vai me perguntar, ué, mas cadê a família dessa pessoa? Essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ele não era casado, não tinha filhos? E essas pessoas, como é que entram no cuidado? Há uns anos atrás, quando eu comecei no home care, era muito comum a gente perceber homens, jovens homens, sendo cuidados por suas esposas. E por mais que elas sofressem, ali elas continuavam. Hoje eu percebo que muitas vezes elas preferem devolver, vamos dizer assim, esse familiar para o seio da família original, pai e mãe, e poder muitas vezes ajudar da maneira financeira. Então, ela vai trabalhar para poder ajudar a pagar um cuidador, ou os cuidados, ou o plano de saúde, ou o que quer que seja. Em muitos casos também isso não acontece e o familiar volta para essa família original sem nenhum apoio da família que ele construiu. Isso eu percebo dos dois lados, tanto esposas fazendo isso, quanto maridos fazendo isso com as esposas. No entanto, quando eu comecei lá, quase 10 anos atrás, eu percebia que os maridos abandonavam mais frequentemente as suas esposas que necessitavam desse cuidado. E hoje eu já percebo os maridos mais próximos das esposas. Então a coisa tem mudado bastante. A gente não está aqui para julgar, cada caso é um caso, mas eu tenho percebido um movimento aí diferente. Outra coisa que pode acontecer é quando esse idoso, que ali já está precisando desses cuidados domiciliares, quando ele é o arrimo de família, ou seja, é ele quem tem uma aposentadoria que sustenta todo mundo. Então, se ele morrer, a família não tem como se sustentar, porque não vai herdar, por exemplo, essa aposentadoria por qualquer motivo aí. Não vai virar uma pensão, né? Como a gente pensaria aí no INSS. Bom, e aí o que fazer? Porque aí o cuidado domiciliar, principalmente se você tem uma equipe de home care te atendendo e te ajudando, fica bastante confuso e bastante complicado. Porque uma série de confusões vão acontecer porque esse familiar não pode adoecer e não pode morrer, porque senão desestabiliza toda uma outra coisa dessa família. E bom, o cuidado vai acontecer, principalmente se você tem uma equipe, mas bom, todos nós vamos morrer, inclusive esse familiar que é o arrimo de família. Então tem aí algumas confusões que vêm que podem vir em detrimento disto, tá? Uma outra situação também que eu observei que eu acho interessante é quando a gente tem criança no home care. Isso também é uma população que cresce, principalmente quando a gente pensa nas crianças sindrômicas, que aí precisam desse cuidado domiciliar e vão, além de ter os pais ou cuidadores particulares, aí vão precisar dessa assistência domiciliar. Eu acompanhei um caso há muitos anos atrás, onde era ofertado para essa criança que precisava desse atendimento pelo home care um suplemento alimentar. Mas a empresa sabia que a quantidade que era oferecida provavelmente abastecia todas as outras crianças da casa. Então eram pais que tinham 5 filhos. Um desses filhos possuía assistência domiciliar. E esse suplemento alimentar fornecido pela empresa de home care alimentava todas as 5 crianças e não só o paciente. Então, era uma família numerosa, que tinha um familiar doente e que não tinha dinheiro para comprar sequer o leite das outras crianças.
isso era fornecido pelo home care. Acabava sendo fornecido ali pelo home care, meio numa coisa que como se essa criança absorvesse tudo isso, vamos dizer assim. E a gente sabia, no fundo, que as outras crianças também faziam uso, não regularmente, mas faziam uso desse suplemento alimentar que era aí o fornecido. Então, essa criança doente também contribuía para que os seus outros irmãos fossem alimentados. Então, a gente tem aí diversas situações. Essa situação ideal que a gente imagina, que uma pessoa saudável, super disposta, vai ajudar a cuidar daquele familiar mais velho que está doente, isso hoje em dia não é mais verdade. E a gente tem diversas situações nas famílias contemporâneas. Hoje em dia, as famílias não são mais, não é verdade? Se a gente for pensar pai, mãe e filhos. Hoje em dia você tem só mãe que cuida de filhos, mãe e avó que cuida de filhos. Você tem duas mães, né, num caso de casais homossexuais, dois pais. Então, assim, tem muita coisa mudando. E aí, quem vai cuidar de quem vai mudar também, necessariamente. Tá certo? Esse era o nosso vídeo de hoje. Se você gostou dele, curte, compartilha e nunca esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar cuidado com a gente, porque ele é muito importante para nós e para que a gente possa produzir novos conteúdos. Tá certo? Bom, por hoje é isso. Nós nos vemos, então, nos próximos vídeos. Até mais!